E aí, professor Bernardino, tudo certo? Então, meu nome é Lucas, eu que estou gravando o vídeo, sou do grupo 13, o grupo da Steam, né? Faço o grupo então com o Vinícius Pereira e o Ezequiel Pereira. O Ezequiel Pereira chegou hoje, dia da gravação, então dia 29 do 10, então depois da aula de BD, a gente se acertou e ele acabou passando para o nosso grupo aí. Inclusive já atualizei na planilha, bem tranquilo. Então, a gente escolheu fazer o trabalho com um tema que é bem conhecido, bem fácil de entender e que é sobre os jogos da Steam, né? Então, a ideia seria basicamente pegar uma base de dados simples, mas que ainda desse para mostrar bem esse processo de normalização e de modelagem. Então, por que a gente escolheu esse tema? Então, todo mundo conhece Steam, né? Então, é uma plataforma, tem milhares de jogos, tem vários estilos, empresas diferentes. Então, é um assunto que dá para explicar de boa e não fica aquela coisa muito técnica ou muito difícil de entender, tanto para manter o projeto, né, para o aluno manter o projeto, tanto quanto para intuitividade, para compreensão, para, né, avaliação do projeto. Fica tranquilo e fica um tema bom. Então, além disso, no dataset dela que a gente pegou, já tem bastante informação, existiam vários datasets, a gente pegou o melhor que tinha. Então, tinha bastante informação, tipo o nome do jogo, o preço, a data de lançamento, se é gratuito, os desenvolvedores, categorias. Então, dá pra dar uma boa trabalhada nessas relações aí. Então, o problema que a gente viu, então, seria que essa base vem toda misturada, né? Então, por exemplo, tinha uma coluna aí chamada, por exemplo, Developers. E dentro dela tinha Rockstar e Take-Two, duas empresas de games. Então são dois desenvolvedores no mesmo campo. A mesma coisa estava acontecendo nas categorias. Então vinha ação e aventura, tudo junto. Isso aí, como sabemos, então é bem ruim no banco de dados, né? Não entende direito isso aí. Então acaba ficando algo muito desorganizado e com informação repetida, né? Então, o primeiro passo seria a gente pensar como é que a gente ia organizar isso. Então, o que a gente fez foi basicamente normalização, né? Que seria basicamente separar o que está bagunçado. A gente começou então, a gente pegou as informações e a gente dividiu em tabelas menores, né? Como está aparecendo na tela aqui, no modelo textual. Então, a gente dividiu como aparece aqui. A gente criou uma tabela só para jogos. Então, seria a primeira tabela. Uh, outras, outra para o desenvolvedor, outra para categoria e aí mais para baixo, então, duas tabelinhas para ligar tudo, né? Então, uma que liga o jogo com o desenvolvedor e a outra aqui, a quinta, liga o jogo com categoria. E aí, acreditamos que o banco ele fica muito mais limpo, né? E organizado, não repete nome de jogo, nem uma lista dentro de uma célula. Então, no fim das contas, a gente chegou nessas 5 tabelas, né? Então, acredito que ficou um modelo tamanho bom, ficou interessante e mas ficou bem estruturado, né? Isso aí já mostra as relações direitinho. Então, um jogo ele pode ter vários desenvolvedores, então um desenvolvedor pode ter vários jogos. E o mesmo vale, por exemplo, para as categorias. Acreditamos então que isso aí deixe pronto, né? Deixe mais organizadinho para a gente criar então o físico depois das próximas etapas, né? Então é isso, prof. Acredito que esse seja o nosso processo de normalização. Então a gente pegou aí o dataset da Steam, deixou ele organizado de um jeito mais certinho. A gente tentou fazer algo num nível bom, né? Mas bem feito.
Então, a gente tentou demonstrar aí que a gente entendeu, a gente compreendeu essa parte da normalização e de como fazer a montagem das tabelas. Então, esse modelo textual aqui, ele já foi inserido, quando o senhor está vendo esse vídeo aqui, já foi inserido no Overleaf. Então, como eu disse, são 5 tabelas, foram adicionadas então debaixo de cada título tem uma breve descrição da tabela em específico e uma descrição do, por exemplo, do identificador. Então aqui vamos pegar a tabela 1, jogo ID. O jogo ID seria o identificador único de cada jogo. Então, uma breve explicação no intuito de cada tabela. Então, tabela 1 conteria então as informações principais de cada jogo disponível na plataforma. Tabela 2, desenvolvedor, né? Armazena então os desenvolvedores responsáveis pelos jogos. A terceira tabela então, categoria, bem autoexplicativo, então vai guardar os gêneros ou as categorias dos jogos. Então, ação, RPG, simulação, FPS, o que vier e o que a gente conseguir popular, né? A quarta, então, aqui já chega as tabelinhas de ligação. Então, a quarta tabela seria jogo desenvolvedor. Então, aqui já representaria uma relação muitos para muitos entre jogos e desenvolvedores. Então, um jogo ele pode ter mais de um desenvolvedor, assim como um desenvolvedor pode participar, né, ter a contribuição de vários jogos. E a quinta tabelinha, mais uma delegação, então representa mais uma relação, muitos para muitos, entre jogos e categorias. Então, um jogo ele pode se enquadrar em mais de um gênero. Então, acredito que seja isso. Muito obrigado. E aqui eu termino este vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite.